Música, informação, opinião. RCS, a sua voz. As histórias mais surpreendentes, contadas na primeira pessoa, chegam à rádio num ambiente intimista. Histórias com rosto. Às terças, depois das 19, com reposição ao sábado, após o meio-dia. Histórias com rosto. Olá, broinhas. O que estás a fazer? Olá, amiguinha Alice. Eu estou a navegar na minha aplicação. A sério? Tens uma aplicação? Também posso ter? Oh, claro que sim. Só tens que descarregar na Play Store ou na App Store e tens acesso a todas as novidades do Broinhas. Uau! Que espetáculo! Vou já pedir ao pai para descarregar. E sabes, ainda tens acesso à minha loja online onde podes encomendar tudo o que quiseres. Isso é mesmo extraordinário! Broinhas, padaria e pastelaria. Na Vergada, em Moncelos. E na Senhora das Neves, em Argoncilhe. Encomenda já pelo 22 744 5153 e em www.broinhas.pt. Procura o Broinhas no Facebook e no Instagram. Muito boa tarde e bem-vindos a mais um Histórias com o Rosto. Estou rodeado de pessoas aqui no estúdio. Muito boa tarde aos meus convidados. Vou ligar aqui os micros. Ora bem, exatamente. Bom, eu conheço, aliás, sei que estou rodeado pelo menos do fundador e ensaiador Ricardo Silva. Olá, Ricardo. Somos três agora. Mas, lá está. Eu queria saber era o nome das pessoas que estão também aqui no estúdio, que eu não sei quem são. Sandra Fontes, Sim. Catarina Reis e Marta Lopes. Muito bem, muito bem-vindas e bem-vindos, aliás, a mais um Histórias com o Rosto aqui na Rádio Clube da Feira. Eu tenho tantas coisas para vos perguntar, mas vou começar pelo mais... Aliás, eu já sei que vocês são caras habituais aqui na Rádio Clube da Feira, a minha cara é que é nova para vocês. Grande abraço, Paulo, boas férias. Muito bem, vocês fazem parte do grupo de expressão dramática de Escapães. O que é este grupo de expressão dramática? O que é que faz? O que acontece? Posso dar a palavra às mulheres? Força. Eu sou o fundador, mas já elas também são, Muito bem. são da fundação. Força! Ok, é um grupo de teatro. Para quem não conhece. Sim. É um grupo de teatro que existe já há bastantes anos. 92, lá está. Quase 30 anos. Eu sou fundadora do grupo com o Ricardo e com a Marta. Estive no grupo sem pausa durante 15 anos, mais ou menos. Depois fiz uma pausa quando estava grávida do meu segundo filho, Muito porque bem. achei que tinha que me dedicar um bocadinho à família. Grupo atual, o tal que nasceu em 92. Que nasceu em 92, sim. Entretanto, regressei. O Ricardo... Espera aí, quem é que nasceu em 92? Não foi o Bernardo? Não, o tive grupo. 15 anos, 15 anos, Exato. era bem muito nova, 15 anos no grupo. Sim. E depois é que deixei, Muito bem. quando o Bernardo estava grávido. Depois regressei agora para O GTB. Pronto, o Ricardo fez o convite para todos os elementos que já pertenceram ao grupo voltarem e fazerem essa peça, e tenho-me mantido. Muito És bem. bem paga? Os benefícios são bons. Muito bem, vamos então pelo início. Eu estou curioso em saber, há aqui um nome que eu gostava de saber quem é, que é a professora Rosa Mortágua. Quem é a professora Rosa? Pronto, eu falo de pessoa importante, muito importante. Muito importante no grupo. A professora Rosa foi a nossa primeira ensaiadora, que nos pôs ali no rigor, nos deu acesso a textos, a cultura, a horários, a regras. Bem dizer, ela acompanhou a nossa adolescência, certo. A passagem da adolescência para a idade adulta, e é uma mulher cheia de vida e de garra, e conhecedora da língua portuguesa e dos escritores, como ela não pode haver igual, mas ela é mesmo. Então criaram uma relação logo de início de Sim, proximidade sim. com a professora Rosa. Vocês são todos um grupo de amigos, pelo que eu percebo, não é? Vocês, Amigos, família, famílias. família. Irmãos, primos. É. Muito bem.
É um bando de cunhas. É um bando Não, mas foi muito sim, giro o início então. do grupo, porque foi-nos feita uma proposta para fazer uns sketches, certo? Certo. Inicialmente Mas porquê? foi... Porquê é que vos convidaram para fazer um sketch? Porque Não havia nada, Porque não havia nada na freguesia. Muito na bem. freguesia. Mas refiro-me, ou seja, convidar-vos a vocês porque vocês já eram um grupo de pessoas animadas, Não, que pessoas já vos não, conheciam. não. Ah, não, ok. Eu acho que foi através. Porque a maior parte de nós andava ali o que havia era um grupo de ranhos. Rancho folclórico. E Ok, saímos dali e pronto, e como éramos realmente amigos e Família. naquela idade e família e adorávamos estar juntos, tudo era um bom motivo se o objetivo fosse o sim. que fosse, implicava estarmos juntos, nós alinhávamos. Certo. E pronto, e correu bem, nós apaixonámos-nos pelo teatro, pelos palcos, e era uma forma de nos divertirmos Claro. saudável. Agora temos essa noção, que foi muito importante para o nosso crescimento. E acima de tudo, eu acho que foi o que fez a diferença, é que não existia nada na altura. Pois não. Nada. As pessoas, há 30 anos atrás, praticamente, não havia acesso à cultura à maior parte das pessoas, da freguesia e das freguesias por onde nós andávamos. Era um grupo de jovens, também não era assim muito normal um grupo de jovens juntar-se e fazer Certo. teatro, e correu muito bem. A nossa primeira Casa cheia. peça foi excepcional, nós fazíamos de tudo lá. Não, éramos atores, fazíamos cenários, era roupas, era tudo. Era o bem tudo. a ver os Tudo. capães passar. É. E Por exemplo, nós durante a semana nós juntávamos em casa da Catarina para fazer os cenários. Depois ao fim de semana, ao domingo de manhã eram ensaiávamos. serões. Eram serões que a gente fazia. Ao domingo de manhã Ao ensaiava. domingo de manhã foi? ensaio. Às 10h30, Às 10, mas pessoal com começávamos 16, tipo ao 17 anos. Para alguns era só a hora de almoço. É isso que eu queria saber, exatamente. Mas o problema aqui é que a Marta estava a dizer, habituámos aos horários porque a Então. professora Rosa Mortágua chegava às 10h30. E eu tinha colegas nossos que chegavam da noite e dormiam no quarto, depois estava às 10h30. E ai de quem se E é quem se atrasasse. atrasasse. Mas isso até é muito engraçado, não é? Na brincadeira acabou por criar uma Não, é que disciplina. depois nós não é? nunca Sim. conseguimos mudar o horário, foi sempre aquele horário. Era sempre aos domingos de manhã às 10h30 da manhã. E Ricardo, estavas a dizer que vos convidaram para fazer sketches no início, não Sim, foi? foi a primeira peça que nós fizemos, porque na altura nós. Aí o sketch já foi a primeira peça. Foi a primeira Muito peça. bem. Bem, as Foi bem capães passar eram uma Pois, nós composição de sketches. Fazer um Muito bem. trabalho e a ideia foi criticar o que estava mal na freguesia. Tínhamos a religião, tínhamos a política, tínhamos Saúde. saúde, tínhamos tudo. Tinha muita coisa para Tínhamos falar muita mal. coisa para falar na altura. Na altura e E agora também. são temas muito atuais. São atuais. Hoje, Ah, sim, e ela é encaixada assim em qualquer freguesia. Certo. E nós, o que é que vamos fazer? Porque, por exemplo, nós chegámos só onde a gente sai, estavam lá as pessoas a jogar cartas, nós não podíamos ensaiar, também criticámos isso. Porque o seu paroquial, que eu era da paróquia, depois tinha lá um cafezito e as pessoas depois estavam lá a jogar cartas. A gente Certo. chegava para ensaiar e não podíamos ensaiar porque eles estavam lá todos a jogar cartas, também criticámos. Na altura, pronto, éramos novos e a professora Rosa Mortágua também não tem papas na língua, se ver a dizer diz, e incentivámos-nos a fazer isso. E nós, tive pena porque foi a única vez que fizemos essa peça, foi a primeira e única, nunca mais fizemos esta peça. Ok, não houve mais edição Não. nenhuma. Além de ser os cenários serem adaptados à freguesia, porque tínhamos lá, só existia lá um prédio em Escapé, nós fizemos aquele prédio, as pessoas olhando para o prédio a saber onde é que identificar estava. logo, sim. Depois também nos achávamos direito de ir para outras terras criticar o que estava mal. Se fosse agora já não havia esse problema, mas na altura não nos achávamos no direito de irmos criticar. Porquê? Porquê? Não sei. Se calhar, eu acho Pelos que nós já cenários tínhamos que eram outro da estofo. freguesia. Pois. Pois, os cenários eram muito específicos de Eram os específicos da Escapães. freguesia. Não E também podia- eram. E eram muito pesados, era muito tudo em difícil de madeira. transportar, que era madeira. enormes. Por exemplo, tínhamos a porta da igreja, É. que era quase a altura da porta da igreja, tínhamos prédios, também Era grandes. gigante. Depois tínhamos uma limusine que ocupava quase o palco todo. Nós não pensámos na altura nessa situação do transporte de cenários. Era muito difícil levá-los. Tinha que ser mesmo tipo A gente pensou bem a vez passar, fizemos cenários para. Depois, Agora já se pensa em tudo isso. depois não é? agora já temos que pensar, adaptar aos vários palcos onde a gente vai. Vocês lembram-se da reação das pessoas dessa foi- vossa primeira peça? Foi muito Como boa. é que foi o... Foi boa. Foi? Porque as pessoas vão ver, nem sequer levam para a crítica. As pessoas querem rir-se. E as pessoas, sempre que a gente depois andávamos sempre a perguntar quando é que a gente ia fazer outro. Não é? Pois. E a seguir àquela já nem me lembro qual é. Pais, filhos e outros parecidos. Pois. Mas também Também. já foi à base de sketches. Também É. foi à base de sketches. Sim. Essa já saímos, eu lembro-me. Sim, essa Com já fizemos em nós vários sítios, é. percorremos- E esses sketches eram todos criados pelo grupo.
Claro, a maior sempre com parte dos textos- orientação a nível do português e tudo mais da professora, mas eram criados Foi tudo feito por nós. Mas todas as ideias Tudo. vinham de vocês. Toda a Sim, gente, sim, toda a sim, gente tudo. contribuía para. Por exemplo, estávamos no ensaio, saiu a gente tipo improvisa, a gente improvisava, aponta, e a gente escrevia, e depois saiu e tínhamos uma linha orientadora e íamos Exato. dizendo. Depois cada no ensaio a seguir já saiu outra coisa, torna a apontar. E era mais à base de, apesar que hoje em dia também fazemos Sim, muito isto. mais ou menos isso. Fazemos muito isto. Mas é curioso porque há pouco a Catarina falou que lá está, em 92 não via muita coisa em Escapães E não- e se calhar isso Não também vos havia. impulsionou a fazer algo, não é? Sim, Ou não seja, havia. foi também um motivo para fazer Eu acho que algo. depois também. Eu Eu acho digo, que eu digo Escapães, mas isso aplica-se em todo Sim, lado, sim, não sim, é? em todo Em lado, 92 em todo havia lado. pouca E oferta de comparado com internet, hoje. ainda havia 2 canais, quando a gente começou, Pois, veio a exatamente. SIC, depois veio a TVI. É isso, Tal é e isso, qual. é isso, é isso. Foi criada também a associação, Sim. que até aos dias de hoje o grupo ainda está, mas lá está. Tentaram juntar os vários grupos. O Pois, estás a falar da teatro, associação, nós Foi fomos o criado primeiro, depois do- só havia teatro, depois nós precisámos de uma associação para pedir subsídios à Câmara, e então formámos uma associação, que depois incluiu o rancho, nós também andávamos no rancho, e depois tinha o ofício e artes, que eram as Sério? senhoras a fazer tapetes e quadros, E verdade. e depois tinha o desporto, e acho que não tinha mais nada. Eu acho que não. No E então início, formou-se acho que- essa associação ali, que ainda existe hoje, a Associação Cultural, Criativa e Desportiva de Escapães. Muito bem. E ainda falando sobre a primeira peça, eu estou curioso em saber o seguinte: a primeira peça foi muito dedicada à crítica, não necessariamente para atacar ninguém, mas também Não. para nos rirmos de tudo, obviamente. É um Tanto é, sátira tanto é que nós temos 2 elementos que são irmãos, que são os filhos do ex-presidente da Câmara, Alfredo Henriques, e eles é que fizeram a parte da política, a criticar Ok. um ao outro. Ok. A criticar o pai e a oposição. Por isso nós não havia problema. Mas a nenhum. minha pergunta era saber, ou seja, quando vocês estavam a escrever os sketches, havia algo que vocês achavam, não vamos pegar por aí? Ou não? Não. Ou havia muita liberdade? Não, essa Nós liberdade? éramos adolescentes. É isso, é isso, é Tivesse isso, de ser. é isso. Então, Nós éramos adolescentes, portanto, tudo É isso. aquilo que nós achávamos que tinha que ser criticado, nós criticávamos, mas era salutar, não, se calhar com nenhuma conotação de. Não. O nosso objetivo era o riso. certo. Não era ninguém em especial. Era o Se gerar calhar tinhas o riso. alguém, olha, vamos fazer sim. isto para atingir. Não, é? Mas- As pessoas estão a jogar cartas, a ver se há, mas eles, pronto, Mas continuam a jogar na nós, mesma. eu acho que nós queremos sempre e ainda hoje é fazer com que as pessoas se divirtam e criar ali um espaço Sempre com aquela de mensagem alegria. atrás, não é? Sempre com aquela Sim. mensagem escondida. Tentamos sempre depois. Mas eu acho que as pessoas nem sequer ligam a isso, à mensagem. As pessoas vão ver, querem Querem rir-se, não é? Querem estar passar um a bom ver bocado. Porque se a gente fizer, nós só fazemos comédia. A nossa praia é a comédia. E nós, se fugirmos à comédia, nós notamos que não temos público. Diminui drasticamente. Nós fizemos uma peça que foi o Reckon para a Carne, que era um drama, assim, uma coisa meio manhosa. E nós estreámos e a partir da estreia foi sempre a diminuir o público. Nós tivemos uma atuação aqui no Cineteatro, tivemos 6 pessoas a ver. Ok. Começaram a sentir essa diferença. Enquanto se for uma de comédia, as público. pessoas vão ver 1, 2, 3, 4, mas vão ver sempre, porque nós, em cada vez que fazemos, não temos uma coisa nova ou improvisamos, as pessoas vão ver uma coisa diferente e gostam de se divertir e tornar a rir. Mas se fizermos uma coisa diferente, as pessoas não vão ver. Porque nós já temos um clube de fãs Pois. Os teus filhos, os meus, que nos os teus. seguem há 30 anos. Isso dá muita pinta, sim senhor. Falo. Já faz. Mas é verdade, E os que eu estou a novos, dar. os novos, É verdade, Mas é verdade mesmo. então. A minha mãe estava sempre a perguntar quando é que nós vamos estrear. Portanto, com estes anos que já passaram, Claro. as pessoas continuam Ela agora, a na última que seguir-nos. fizemos, ela não te queria que tu fizesses o filme. A minha mãe achou que o meu papel não era digno De quê? de uma mãe que foi No filme que fizemos. muito giro, por acaso. Levaste foi. com censura. Tu com A minha mãe ficou muito transtornada. Se ela pudesse apagar aquelas imagens. Exato. Bom, e depois da peça que estreou em 92, o que é que aconteceu depois? Qual foi o que é que aconteceu? Andámos Andaram? sempre com trabalhos novos, até esta peça que nós vamos fazer agora, que vamos estrear agora em outubro, foi a última que elas participaram, penso eu. Eu, A A Marta, Catarina eu já já não não, participou, eu já não. participou a filha,
Mas foi das últimas que nós, depois houve ali uma paragem, porque depois houve ali uma renovação do grupo. A Catarina foi a que esteve à frente, o Ricardo, que também foi dos fundadores, também esteve, depois foi a Catarina e o Ricardo, depois passou para o Machado, e depois houve ali uma parte de indecisão, de que entrava muita gente, saía muita gente, não houve cerca de 2 anos que não houve atividade nenhuma. E então, depois eu peguei no grupo e voltámos a ter muita atividade. E até os dias de hoje, e agora estávamos, ultimamente, antes do Covid, estávamos com uma atividade mesmo estrondosa, mesmo muito grande. Antes de falar sobre lá está, os efeitos de Covid e as vossas peças, que também quero falar sobre isso, como é que funciona? Vamos imaginar que amanhã vão começar uma peça do zero. Como é que funciona o processo de criação? Sim, mas lá está, mas és tu que escolhes ou toda a gente? A maior parte eu dou uma ideia e depois o povo vê, o pessoal vê. Concorda, não? Mas o processo é esse. O problema é que o nosso processo é muito acelerado, porque nós entramos, é muito acelerado mesmo. Nós cerca de 10, já nem sei, cerca de 10, 11 anos entramos no Festival de Teatro de São João da Madeira e nunca mais saímos. E o festival é sempre entre abril e maio. E nós todos os anos temos de estrear uma peça. Conclusão, nós estreamos em abril e maio e depois andamos o resto do ano com a peça. Nós fazemos muitos intercâmbios com outros grupos, então durante o ano temos de fazer os intercâmbios. Estreamos, fazemos mais 1 ou 2 atuações, depois férias, o pessoal para. Depois também por causa da viagem medieval temos alguns elementos que andam nas viagens medievais e temos que parar obrigatoriamente. E depois retomamos em setembro até ao fim do ano. Até outubro, novembro, dezembro. Até abril temos pouco para preparar uma peça. Eu já tenho que pensar nisso, o que é que vamos fazer. Para depois, mas é sempre acelerado, porque depois em janeiro é escolher a peça, depois temos que escolher os personagens, depois, entretanto, estamos em abril a estrear. Certo. É muito acelerado mesmo e não é fácil. Agora, mas é basicamente esse, é preparar. Eu quando faço uma já estou a pensar o que é que vou fazer a seguir, porque tem que ser mesmo, porque depois não dá tempo. E depois é escolher os personagens, nós somos muitos, é mais difícil, porque depois a maior parte das peças não tem. Quantos elementos constituem? Neste momento estamos 20, cerca de 20 elementos. A atuar somos pai 10 ou mais. Depois. Eu, na altura, houve uma altura que tínhamos mais gente de staff que atores. Mas houve uma altura que tínhamos 5 atores e 15 staff. Mas depois não é fácil, depois temos que adaptar a peça também. Claro. Também é esse trabalho que temos de fazer, porque há peças para 5 ou 6 pessoas, depois temos que inserir mais personagens e depois há certas alturas que não deixam adaptar a peça. Ok, assim, então essa questão, exatamente. E como é que definem quem fica com qual papel? Isso é algo a gente muito natural? É isso? Característica. É característica de cada pessoa. Olha, tu consegues fazer, tu fazes isto, fazes aquilo, agora no filme foi. Fizemos olhar para as pessoas, tu fazes isto, fazes aquilo, porque já conhecemos as pessoas e atribuímos, as pessoas normalmente concordam. Porque normalmente quem tem papéis maiores tem que ser pessoas que tenham mais capacidade para decorar texto, mais à vontade, mais estão sempre em palco. É muito natural então, vocês, as coisas que são atribuídas às pessoas acontece muito Tanto simples. é que nós temos elementos de staff que agora são atores. Falta aqui, precisamos aqui de uns começar a entrar, agora estamos a perder pessoal no staff por causa disso. Eles têm que dar uma perninha em cada lado. Exato. Só que depois já não querem ser staff, não é? Depois já não querem voltar a carregar. Ok, já ficam vedetas. Muito bem. O que é que eu ia dizer? Tu falaste há pouco vocês trabalham com vários grupos de teatros. Vocês Sim, a maior parte intercâmbio. Como é que isso funciona? Como é que funciona o intercâmbio? Nós fazemos vários. Levam uma peça a um sítio. A vários grupos de Portugal e já Espanha, que também já fomos a Espanha. Muito bem. Nós vamos lá e eles vêm cá. É isso, basicamente é isso. Muito bem. Ninguém paga nada a ninguém. Ninguém paga nada a ninguém, cada um paga. Não, por exemplo, nós vamos lá, eles pagam-nos jantar, às vezes pagam dormida, se fomos a Espanha, e eles vêm cá, nós fazemos o contrário. Sim, basicamente retribuem a gentileza, sim. Isso é a essência do nosso grupo e é o que nos dá mais gozo, porque nós vamos conhecer outras terras, vamos conhecer outras culturas, vamos conhecer novos lugares, isso é que é engraçado. E depois o convívio que a gente também tem nessas saídas. Quando nós vamos a Espanha, vamos no sábado e só vimos no domingo. Às vezes vamos a Barcelos, ficamos lá do meio de um dia para o outro. E depois temos histórias assim engraçadas, como estas nossas saídas. Bastante engraçadas. Por exemplo, que tipo de histórias? Olha, fala, estás aí. Não sei se há alguma que se pode partilhar aqui no ar. Fomos a Barcelos e atuámos lá, vieram várias pessoas. No dia seguinte, houve quem fosse à missa. Ora, 6 elementos foram à missa a comportar-se às 7 da manhã. Outros foram ver o futebol. Ou seja, nós estávamos em todo lado. Nós ficámos no auditório, ao lado tinha um campo de futebol. Então a gente sabia que de manhã cedo ia haver lá jogo.
E o engraçado é que um dos elementos que pertencia ao grupado teve com nós até às 4 da manhã, depois estava a jogar. O Nuno quase marcou um gol. Não, é engraçado porque a gente ia ter um grupo que agora se foi representar Portugal a Mónaco no Festival de Teatro Amador. Muito bom. Muito bom mesmo. E então nós chegámos lá e depois é que dá para ver a amizade que a gente queria. Chegámos lá e eles levaram-nos logo direito a uma arca que tinha cheia de vinho e uma garrafa de água das pedras no meio para alguém se sentir mal. E então pronto, vamos lá toda a noite, tínhamos que vamos lá toda a noite a ver se as garrafas estavam boas. O que é ridículo no meio disto tudo. E depois no dia a seguir, se continua. À vida embora, trazemos uma não sei quantidade de garrafas armazenadas numa carrinha para o povo dos caminhões. Não, mas que eu estava a contar, depois no dia a seguir nós fomos ver o jogo e o Pedro lembrou-se num bar de um clube de futebol pedir uma meia de leite e uma tosta mista. E o senhor estava a fazer bifanas e era vinho tinto. E eu, senhor, nós aqui não temos disso. Mas foi tão engraçado ver as pessoas olhar para o Pedro e leite e uma tosta mista. E eles já ali desde as 7 da manhã bebem a comer bifanas. Depois tem estas coisas. Dessas histórias, vocês já alguma vez pensam, aliás, param para pensar, foi isto começou em 92 com uma brincadeira e agora estamos aqui a viajar um pouco por todo lado, a fazer as nossas peças? É assim, eu a esta altura já contava estar há muito em Hollywood. Só fechou. Hollywood fechou. Deve ter sido por causa do Covid. Porque, pronto, nos meus belos 15 anos eu sonhava já estar bem mais longe, mas isto parece que vai demorar um bocado. E eu continuo à espera. Não, já tu vais cuidar de madeira, já falta tudo. Pronto, sim, já não é mal. Eu só queria dar aqui uma chega. Há pouco falou, eu acho que é importante, da atribuição das personagens. E o Ricardo falou de uma forma fácil. E, efetivamente é fácil, mas também acho que se deve à doutora Rosa Mortágua que falou no início. Porquê? Porque ela, nos anos que esteve connosco, ela, olha, vais, tu e tu vais fazer não sei o quê, pega numa vassoura ou pega no aspirador. Pronto, e ela via, então, e daquelas 4 pessoas ela escolhia uma, e nós nem sabia o que ela estava a fazer. Não, mas ela é que escolhia, ela metia no ela fazia uma seleção, sim, ela é que fazia a seleção. Olha, vais fazer, eu, a Catarina e a Sandra, vamos supor, íamos fazer de toxicodependentes, ela mandava-nos já fazer qualquer coisa e ela daquelas 3 ou 4 escolhia, pronto, tu é que ficas a fazer isto, agora vai não sei quem, e nós temos este traquejo desde de tenra idade e o facto de não piarmos, porque não piávamos, pronto, era assim, tinha sido escolhida, estava escolhido, pronto, porque realmente aquela senhora, para nós era um símbolo de respeito, ponto. E acho que nós estamos tão entrosados nisto, que agora o Ricardo tem a vida facilitadíssima. Ele diz, olha, as bases foram bem construídas, as bases. Exatamente, por isso é que ele falou assim de uma forma, pode parecer estranho a quem esteja a ouvir, mas é mesmo assim, é mesmo fácil. Quer eu gosto, quer não, e muitas vezes não gosto. E pronto, fico contente. Mas estás a falar dela, as personagens que ela te dava. Só não gostei daquela, tu sabes. Agora tu tens-me feito de velha constantemente. A Marta já depois pensou. Isso é verdade, Ricardo. Estás a criar um estereotipo. Já foi há 29 anos, não vais para nova, não é? De papéis mais. Que simpático. Se calhar podíamos passar à frente. Exatamente. Agora para novas, temos a Sofia, temos, não é? Ok. É isto. Bom, antes de falar daqui dos projetos mais recentes, eu tinha ainda uma última curiosidade, que é o seguinte: vocês começaram com o grupo em 92 e de 92 até agora a vossa experiência de teatro foi feita foi ganha através das vossas atuações, ou entretanto no meio do processo vocês decidiram seguir esse caminho da formação? Alguns sim. Tenho um toque já profissional já há bastantes anos, que é o filho da professora Rosa Mortágua, começou com nós, era pequenininho, andava lá a fazer, vinha com a mãe e andava lá a ver depois. Lá começou a entrar no grupo e depois foi atribuído um papel naquela peça que a Marta não gostou do papel dela. E depois ele resolveu estudar cinema e teatro, e depois agora é ator profissional, já numa companhia em Lisboa, já há bastantes anos. Isso. Já foi por... Sim, temos a Sofia. A Sofia que anda a estudar, também já está acabando. Muito bem. Temos criado algumas raízes já. Em 2015 o GED participou com 2 atores, o Ricardo Silva e o Pedro Santos, no filme Amor Impossível, do realizador António Pedro Vasconcelos.
Sim. Como é que foi essa sensação de ver dois elementos? Assim, eu nem sei como é que isso surgiu, porque nós tivemos, não sei se foi a partir daí, se não foi, nós tivemos, Certo. eu acho que foi o Reckon, fomos atuar a São João da Madeira e passados uns dias recebo um telefonema de alguém, não sei quem foi, Estava lá se calhar a e perguntar se queríamos ir a um casting a Viseu para um filme do António Pedro Vasconcelos. E eu achei assim um bocado estranho, então como é que chegaste até mim? Não é? Somos um grupo de escapães, como é que eles sim. chegaram? Mas pronto, depois O mundo é pequeno. o mundo é pequeno, mas é o mesmo. mundo é muito pequeno. E depois aquilo andei a ver que eles andaram à procura de grupos de teatro da zona, aqui da Zona Norte, e andaram, devem ter feito convite quase a todos. E nós, na altura, fomos assim um bocado desconfiados, que isto era num hotel, e nós, será que nos vão vender com chões, assim, uma coisa melhor? Mas está a ver. E eu era assim, Esse pensamento é tão português, não é? Mas Nós ficamos muito desconfiados. Está uma coisa de ganha uma férias no Algarve uma É semana, isso. tem que ir levantar o prémio, a gente sair lá É pai isso. com não sei quantas férias pagas. E eu comecei assim, depois falei com o presidente a dizer que tínhamos sido convidados, eu, cuidado, que não vos vender com chões. Eu comecei a investigar nos jornais de Viseu a ver se realmente era verdade, e estava lá. E fomos todos, olha, até a Ritinha, que era a nossa cenógrafa, foi ao casting. Fomos todos, fomos um dia Eu só de não manhã. pude ir porque estava, na altura, era a Matilde, era bebê, eu não participei, mas fui também com eles, mas participaram todos ao casting. Mas em termos do casting, todos vocês participaram? Não fomos Nós, ou quase não, todos, não Catarina, não estava. estávamos no Mas grupo, fomos não. quase todos, estou a perceber. e depois foi na altura que fizemos o Reckon, fomos para Viseu e fizemos o casting. Foi a filha do António Pedro Vasconcelos que fez, e eu sei assim um bocado estranho, então nem se diz textos, nem se diz nada, a gente nem traz nenhum texto para dizer. E depois o Pedro, que anda nas viagens medievais, chegou à vez dele, começa lá a falar, ele fazia de rei na altura em Guimarães, começou lá a gritar e a mulher a fechar os cortinos, nós, e o Pedro a matar a mulher, e nós, e o Pedro está a dizer um texto, então nós ali todos à pressa, o que vamos fazer? E depois lá resolvemos, como tínhamos a peça, a Sofia nem sequer tinha idade para fazer o casting, que era a partir dos 18, ela não tinha 18, mas ela fez na mesma. Eu, a Sofia faz, depois fiquei lá na lista, se for preciso, ele chama. E ela fez, disse um texto do Reckon, a mulher ficou, que é o texto do Reckon, assim um bocado manhoso, e a mulher ficou assim, olhando para ela assim, a Sofia começou lá a falar do corpo e do vinho, do sangue, a mulher ficou assim. Depois eu fiz também na altura de andávamos com a Dom Senheba, também fez um texto. E na altura o Pedro sai e ela dá os beijinhos, até breve, não sei o quê, e o Pedro, até breve, já está. Entretanto, depois eu também fui, e passado uma semana ou duas fui eu até me ligar primeiro para mim que para o Pedro, a dizer que tinha sido selecionado, porque a ideia que eu tenho daquele casting, eles têm uma personagem, como nós estávamos a dizer, e depois chega lá um e faz, desde que tenha a vontade para fazer o papel, mas olha, este encaixa nesta personagem. Deve ser assim a seleção dele, porque nós nem sequer nos dão textos para a gente falar. E deve ter sido esse. Depois eu fui selecionado, passado uma semana o Pedro também ligou-me, olha, também foi selecionado, e foi uma experiência única, foi mesmo uma coisa mesmo. Foi a primeira experiência em termos de cinema, foi. E eu tenho uma participação pai de 1 minuto ou 2, que eu era empregado de restaurante, e tivemos a gravar 6 ou 7 horas, já estava todo rebentadinho mesmo. Andar sempre a repetir a mesma coisa, repetimos a mesma coisa pai 200 vezes até ficar bem. E, porque as pessoas veem na televisão ou veem nos cinemas, aquelas pequenas cenas de 1 minuto, 2 minutos, pensam que é fácil, ok, não é? Mas acontece sempre alguma coisa. E eu era empregado no restaurante, tinha que vir sempre com a sopa para deitar fumo. Eu tinha que andar sempre a aquecer a sopa, cada vez que entrava tinha que andar sempre a aquecer a sopa no micro-ondas. E eu andei para aí 2 meses sem comer caldo verde. Andei para aí 2 meses sem comer caldo verde, que já aquele cheiro já me metia impressão. Mas era mesmo. Gostei muito dessa foi muito boa. E eu tinha sempre que vir. Tinha sempre que ir ao micro-ondas para a sopa para sempre. E depois tinha, aquilo é tudo programado, os relógios têm que ser todos acertados, os relógios, depois tinha, eu bebi um bocadinho de vinho, que não era, não sei se era vinho ou se não era, não devia ser, mas o copo depois tinha que estar outra vez igual, que eu uma logística, cada vez que repetia uma cena aqui eu tinha que limpar aquilo tudo, mas é um mundo à parte mesmo, foi uma experiência mesmo única, e depois estar a contracenar com aquelas pessoas que vês na televisão, é mesmo fora do normal. Em 2017, o ex-ator do GED, António Mortágua, agora ator profissional, estamos a falar um bocadinho, é o protagonista do filme Ramiro, do realizador Manuel Mozos, filme que estreou a 1 de março de 2018. Alguns dos textos das peças levam o cunho do grupo, ou porque foram escritos por um dos elementos, ou porque foram adaptadas para se aproximarem da realidade atual e local. Como é que foi, qual foi o feedback que vocês tiveram dessa experiência? De quê? Do António, da participação. O Tó é engraçado, porque o Tó era um baldas. O Tó nunca sabia o texto, nunca sabia.
dizer. Ficava metade pesadelo, mas fomos atuar a São Pedro de Sola, ele foi o caminho todo de Croteiros, foi acima do palco, não disse nada. Deu uma branca completa, não disse nadinha. E depois, nós há pouco tempo, ele também participou com o grupo dele, porque o Festival de Teatro Sejam da Madeira é semi-profissional, tem 2 grupos na abertura e no fecho, profissionais, e depois o resto é tudo amadores. É mais à base dos grupos da escola e depois alguns amadores. E ele veio atuar com o grupo dele aqui na abertura, ou no fecho, não sei. Nós fomos ver. E acabaram uma peça que nós só olhávamos dar para ele começávamos a rir. Porque ele já estava. Era uma peça então, séria. Porque ele é tão mais do que costuma dizer, ele é tão macaco que a gente estava sempre na brincadeira e a gente só de olhar para ele já nos estávamos a rir. É quase como nós fizemos o Requiem, que foi uma peça, um drama, e as pessoas viram no início. A gente entrava em palco e dizia uma coisinha, as pessoas começavam a rir, nós não é para rir. Foi das peças mais estressantes. Isso não é frustrante para vocês? Não. Eu se calhar também é porque as pessoas estão-nos a habituar, não é? Para quem está a ver, se não, calhar... para quem está a ver é. O Ricardo, na altura, tinhas-me falado que era um trabalho completamente diferente. Portanto, eu fui com abertura para ver um trabalho diferente. E quando nós estamos, eu adorei a peça, foi fantástica, captou a atenção do princípio ao fim, porque nós queríamos saber o final daquele enredo todo, foi muito, muito boa. E é complicado nós estarmos atentos, ouvir, e tem sempre uma pessoa atrás. Não acredito. Sim. É horrível, mas depois... A meio da peça, acho que já parou um bocadinho, mas foi muito, muito mas boa. Foi mais Fora no do início, registro. Foi mais no início, quando a gente entra, vai ser comédia, apesar do nome estar ao Requiem para cá, isto vai ser para rir. Foi muito e cada boa, coisa, boa. A gente falava uma coisa e as pessoas começavam a rir, nós isto não é para rir, nós assim, isto não é para rir. Certo. Demos mais, foi uma peça que nos deu muito trabalho, porque tivemos personagens, as personagens eram quase todas psicopatas, tirando eu e o Pedro. O Pedro também não gostou muito do papel, porque o Pedro também se não falou pouco. Também teve quase como tu. E, porque a Marta não gostou do papel porque ela fez essa de Queiroz e estava a peça toda. Essa de Queiroz faz fogo cruzado. Ela teve a peça toda sentada num canto do palco, num cadeirão, de bigode. Um bigodinho. E só se levantava de vez em quando para falar uma coisa ou outra. Para ler. Isso eu também depreendo que leio bem. Senão a doutora Rosa nunca me punha a ler. É isso, vê o lado bom da coisa, não é? Exatamente. Foi uma seca! E então foi uma peça que nos deu muito trabalho porque nós tivemos que encarnar aquelas personagens todas, eram personagens mesmo psicopatas e deu-nos muito trabalho e foi um desafio também grande porque fugiu muito ao que nós estávamos habituados a fazer. E as pessoas, quando entrámos, as pessoas começavam a rir, nós, calma, que isto não é para rir, e nos deu mais gozo porque tivemos que cativar, sentar as pessoas na cadeira e algo que isto não é para rir. E depois, de serem um pouco mais assertivos na peça, para eles perceberem que de facto o registro é diferente. A partir do meio que já ninguém se ria, que aquilo depois começou a ganhar... As pessoas, a grande parte das pessoas entenderam que realmente não tinha nada de comédia. Sim, mas o Tó depois lá seguiu, agora ele... Não faz muitas novelas, faz mais teatro e depois agora e filme também, agora cinema. Ricardo, falaste aí de uma coisa interessante que eu estou curioso para saber o vosso ponto de vista. Quando vos acontece brancas? Tem que se improvisar. Deve ser, eu suponho, eu não sou ator, eu suponho que as brancas deve ser aquele pesadelo real. E agora, quando nós sonhávamos ir para a escola nus e pá, deve ser um pesadelo real. Não é? É complicado que a gente fica aflito e que agora o que é que eu tenho que dizer é que se tu te enganas o outro depois também já não encaixa, vou também ficar aflito. Agora se tu duas pessoas têm à vontade sai-se ali na boa. Aconteceu-nos no último ensaio e ainda estávamos só com os textos à frente, eu tinha que dizer uma fala qualquer e não me estava a sair e o que é que sai? O Ricardo até tens a capacidade de me deixar gaga, porque muitos de nós acabam por nós desenrascamos. Uma buchazita para o meio. Assim, também temos, por isso é que também ajuda o improviso, não é? Se calhar o improviso também ajuda um bocadinho para se livrar. Depois tem que se improvisar mesmo, senão empanca ali a peça toda. O que eu fiquei mais aflita não foi uma branca, que pronto, a branca não me dá muita aflição porque então. Pronto, a gente arranja sempre forma de dizer alguma coisa, dar a volta e depois também a confiança que temos uns nos outros. Pois, também tem que contamos sempre com a ajuda do nosso colega para resolver aquele momento. Certo. O que eu fiquei mais aflita nem dependia dos meus colegas, nem dependia de mim naquele momento. Quando eu estava no Venha Vez Capães passar... Não. No Eduardo Madeira, como é que é? No GTV já somos esqueceste espetáculos. Isso já é...
eu tinha lá um momento que eu tinha que levar como é que chama? Um pergaminho. Sim. E esse pergaminho é que eu tinha lá uma série de coisas para ler. E portanto eu já estava lá toda entusiasmada a dizer os meus falas e não sei o quê. E lembrei-me, não tens o pergaminho. Os meus olhos só olharam para o sítio do palco, assim, fujo a correr para a escola, fico, o que é que eu faço? Sim. Portanto, eu aí fiquei aflita, mas eu com os meus olhares dei sinal à tua esposa. Ela, tu sabes. E eu, tu sabes. Coisas assim, os olhos até atrás, para ela dar andamento, para lhe fazer perceber que eu não tinha o pergaminho. E pronto, e resolveu. Claro que o público não sabe. Pois, quem não está por dentro não percebe o que aconteceu. Pronto, mas eu fiquei aflita porque realmente não dependia de ninguém. Era uma coisa. Se a Marisa não sabia o que estava lá escrito, empancava. Tínhamos que avançar. Tinha que se fazer outra coisa qualquer. É mais aí. Porque quando depende de nós. Porque assim, a minha ideia também no grupo foi de sempre ter um grupo homogéneo, já com bastante idade e tempo de grupo, e que se conhecessem bem, que tivessem à vontade uns com os outros. Porque houve uma vez, nessa altura que nós estávamos a fazer a transição, em que elas saíram e depois tivemos que meter pessoal novo, havia ali muita gente nova que não tinha experiência quase nenhuma. E então nós tivemos uma peça que era o António Simões Bem Amado, e eu tinha muita gente nova a atuar comigo. E eu notava que quando eu improvisava qualquer coisa, e eles ficavam assim a olhar muito aflitos para mim, o que é que estás aí a dizer, isto não está no texto, e eu bem com este não posso fugir muito ao texto, senão eles vão se perder aqui todos. Certo. Com este, depois, a ideia depois também foi criar ali um núcleo duro, em que toda a gente está à vontade uns com os outros, somos quase como irmãos, toda a gente se conhece, sabe se aquele falhar o que é que tens de fazer, o que não tens, e inserir um ou outro para se ambientar ao grupo. E é essa vontade que nos leva já a ter estas experiências que, se a gente esquecer do texto, não ficamos mal porque o outro safa-nos as costas, como se costuma dizer. E, pois, esse bom ambiente que todos vocês têm ajuda muito a safar nesses momentos mais decisivos. O vosso grande momento foi, lá está, vocês já mencionaram algumas vezes aqui na nossa conversa, e eu quero saber mais sobre isso, foi o JET TV, um projeto o qual foi, eu não sabia, vocês esgotaram o Europark e teve ainda a presença... Estamos tudo onde passamos. Muito que antes de chegar ao Europark já tivemos o Cinema Teatro da Feira, tivemos a Casa Grande de São João da Madeira e em Vila de Conde. Esgotar recinto já é algo que está no teatro. O Europark é 3 vezes. Peanuts, não foi bem. E teve ainda a participação, lá está, vocês já mencionaram, do autor Eduardo Madeira. Contem como é que foi essa experiência, qual foi a recepção do público, como é que tudo funcionou? Isto foi. Ou seja, daqui um bocado de falas, tem calma. Ai não, Paula, não chegou à tua parte. Ela ama. É que ele desde os 3 eu sou a mais nova e por isso eu deixo de sim, mais nova no grupo. A Sandra entrou para o grupo, engraçado. Não é de idade. Ela entrou nesta peça que nós vamos fazer agora. Já fizemos esta peça. Foi antes. Foi nesta peça que tu entraste. Não, outra. Uma de Natal qualquer. Pronto. Aquelas festinhas de Natal que a gente fazia. Essa não conta. Pronto, este aqui surgiu, acabas depois de sair, e surgiu nos 25 anos da nossa associação. Nós tivemos um jantar e depois a nossa primeira ensinadora, a professora Rosa Mortágua, lançou-me o desafio: porque é que tu nos juntas aqui o pessoal atual com os fundadores para fazermos aqui uma peça comemorativa, para fazer uma peça comemorativa dos 25 anos? É uma boa ideia. E eu, como sabia que na altura já tínhamos feito os 20 anos, já tinha convidado, eles tinham feito, e eu aos ficar com aquele bichinho outra vez de querer voltar. E eu, isto vai ser fácil. Depois eu lancei o desafio, que toda a gente veio, menos a Carla, que está imigrada, e na altura a Carla, o Machado e o Pedro. Pronto. Só 3 é que não vieram. E depois, o que é que nós vamos fazer, o que é que não vamos? Depois a ideia também surgiu de voltarmos a fazer o Bem a Vez Capães Passar, mas achámos que já estava assim um bocadinho ultrapassado. E depois fazer como na altura nós tínhamos só havia a RTP, e depois veio a SIC TV, e também fazer ali um apanhado. E depois começou a surgir aqui apanhado de televisão, GTV, fazer aqui um apanhado dos programas que se faziam na altura. E surgiu, o Ricardo depois ofereceu-se para escrever o texto, que foi uma grande ajuda. Porque senão ainda tínhamos mais esse trabalho de andar a escrever textos, e o Ricardo começou a oferecer para escrever o texto, foi meio caminho andado, depois era só escrever os personagens e decidirmos o que é que íamos fazer. Foi uma experiência, estreámos em fevereiro, que na altura nós, como estreámos sempre no Festival Teatro de São João da Madeira, o Boredo uma vez mandou uma boca, vocês do Conselho da Feira, nunca estreais aqui, e de estrear sempre ao Conselho vizinhos, e eu, um dia vamos estrear na feira. E eu aproveitei, olha, temos um trabalho para fazer, não sei o quê, e marcámos e estreámos em fevereiro.
E como já tínhamos, também foi fácil porque também já tínhamos uma data marcada. Sabemos que aí em fevereiro, a gente, quando tem uma data marcada, nós começámos a dar mais ao pedal, porque sabemos que naquela data tem que estar acelerado. Exato. Se a gente não tiver datas nenhumas, arrasta. E foi mais fácil. Foi engraçado porque depois juntar o pessoal novo com os antigos, o pessoal também estava assim com um bocado de medo, porque são os ex-fundadores do GED, não sei o quê, estavam assim um bocadinho, mas depois foi... Sabe que nós estávamos enferrujados. E depois foi fácil a integração. Mas depois quebraram o gelo e a coisa... Foi fácil a integração. Foi mais ou menos. Então, não porquê? Olha, estou... Não, foi fácil, sim senhor. Eles também já os conheci, porque eles iam ver as nossas peças, já conheci a maior parte do pessoal. E essa peça serviu para ser um género de rampa de lançamento, porque eu sei depois que lá está. Esta peça nós fizemos na feira e esgotou. Esgotou. Depois tínhamos o Festival de Teatro de São João da Madeira, também não fizemos mais nenhuma, porque sabíamos que tinha um festival, também uma casa da criatividade com 400, aqui tinha 519 ou 12, já nem sei. Depois São João era 468, também esgotou. Depois tínhamos uma atuação em Vila de Conde, também queríamos fugir muito daqui para as pessoas que foram ver aqui na feira e depois não andarem sempre a ver, porque senão depois começámos a diminuir o público. A gente convém fugir um bocadinho para as pessoas depois ter saudades e é uma técnica que a gente tem. Entretanto, guardado segredo. Entretanto, fomos atuar a Vila de Conde e o Ricardo diz-me, olha, não vamos atuar mais com esta peça. Eu, não vamos atuar mais? Então, estamos a começar, temos que agora andar com ela. Não, vamos ter que ir ao Europarque. E eu não estava bem da cabeça. Ele não estava bem da cabeça. Já tínhamos feito na feira, já tínhamos feito em São João, aqui na zona, agora 1400 lugares no Europarque, ele não estava bem da cabeça. E ele, não vamos fazer mais esta peça. Quantos lugares é que isto leva? Assim, isto leva para 200, isto é muito pouco, isto é pouco para a gente. E assim, ele está todo agora assim, mas depois passou. Depois a gente, ele estava com aquela na cabeça. Muito e bom. Depois, isso entretanto o pessoal foi de feira, não sei o quê, olha que eu já marquei o Europarque. Eu já marquei o Europarque. Eu, não está bem. E depois, entretanto, eu comecei a pesquisar na net e realmente dia 23 de novembro estava lá reservado, mas sabia lá se era para nós. Ele torna-me a insistir comigo, ele está mesmo a falar a sério. Eu, estás a falar a sério, vamos ter que engenhar aqui um plano para enchermos o Europarque, que são 1400 lugares, o que é que vamos fazer? Então depois decidimos combinar alguém da televisão, tinha que ser, para encher o Europarque. Começámos a mandar mails para as agências, a contratar este. O Eduardo foi o primeiro a aceitar e como o tempo era curto, teve que ser o que ficou, porque depois foi em finais de novembro, depois fazer textos, ele tinha que aprovar os textos. O Ricardo também, quando fez o JTB1, já tinha, que aquilo foi tudo novo. O JTB2 no Europarque foi completamente novo, não foi os sketches que tínhamos feito na estreia. Não foi a continuação, foi algo... Foi o 2, aquilo era completamente diferente, tivemos que andar a decorar tudo outra vez. Se fosse mesmo, era mais fácil. Certo. Porque ele depois tinha que adaptar os sketches que a gente tinha ao Eduardo Madeira, que iam ser aqueles bonecos que ele faz na televisão, do Jorge Jesus, do Marcelo, e então ele teve que, e depois o Eduardo tinha que aprovar o texto e enquanto nós estivemos à espera que nós entretanto tínhamos saído os nossos, depois só estávamos à espera que ele aprovasse para fazer os dele. Mas foi aqui um correrio assim tremendo. Como é que foi trabalhar com o Eduardo Madeira? Vocês gostaram? Foi... Porque assim, ele só veio no dia anterior. Soube a pouco. Soube a pouco. O que é bom, então foi uma boa experiência. Então ele adaptou-se bem ao... Foi diferente porque é engraçado a gente estar com uma pessoa que a gente vê todos os dias na televisão, estar ali à beira dele e assim, não aprendemos muito porque ele é que veio aprender com a gente, ele não sabia, ele veio conhecer na sexta, ele só esteve ali a ver como é que era o espetáculo, é que nem sequer conseguimos ensaiar todo. Porque o espetáculo demorou 2 horas e 2 horas e 20, nem sequer dava para fazer um ensaio geral, porque tínhamos que ensaiar, tínhamos que nos preocupar em ensaiar as partes que ele entrava, porque ele nunca tinha, nem sequer tinha nenhum contato com o grupo, só tinha comigo com o Ricardo, que de vez em quando íamos ver e falava com ele. E atenção que o Eduardo Madeira não sabe o texto. E nós também temos que estar preparados para isso. É muito engraçado, porque lá está, isso também acontece e aconteceu aos profissionais. Portanto... Em julho ainda deste ano estreou o filme Juntos e Separados Limitada. É verdade que não houve guião para este filme? Pois não. São linhas condutoras. Muito bem. Mas porquê é que fazem sem guião? É a adrenalina do improviso? Ou porque a ideia nem era um filme, nem era fazer um filme. Porque nós funcionámos muito na hora. Por exemplo, temos aqui o PAPC do Plano de Apoio à Cultura. Isto tem que ser de ano em ano. Nós não conseguimos fazer isso. Porque nós demoramos uma coisa. Olha, vamos fazer isto. E vamos fazer, mas tem que ser já. Porque se a gente segue para o ano, já não fazemos. E então, como o GTV. O GTV a gente nunca fazia aquilo.
o Ricardo lembrou-se e mais. São todos malucos. São mesmo. Isto é mesmo de malucos. Isto é mesmo de malucos. Por exemplo, se eu quisesse concorrer para fazer no Aeroparque, eu tinha que andar um ano a apresentar as propostas, fazer programas, esperar que abrisse as candidaturas para o PAPC, só para o outro ano é que a gente podia fazer. Se calhar, se tivéssemos já esperar um ano, já não fazíamos. Surgiu outra coisa para a gente fazer. E nós é muito do momento, a gente surge uma ideia para fazer, vamos fazer já. E é para estrear daqui a 3 ou 4 meses, não é para estrear daqui a um ano. E nós funcionámos muito isso. Nós tivemos a atuação no Aeroparque e depois tivemos mais uma que acabas de não entrar porque era uma peça que nós já tínhamos antes e depois veio o Covid. Nós já estávamos a preparar a peça para estrear em São João da Madeira. Para o Estará eu mesmo morto, já estávamos, foi há cerca de uma semana. Íamos aos Açores, já com viagem quase marcada, quase perdíamos o dinheiro todo porque depois foi tudo cancelado mesmo à última hora. E isto foi. O Covid veio-nos estragar nós já estávamos em comandamento louco mesmo. E o Covid veio-nos estragar. Pronto, depois foi tudo obrigado a parar, tudo em casa, em quarentena. Remarcámos a nossa estreia que nós tínhamos já, marcámos aqui para a feira. Conclusão, chegámos a mais um mês antes, tudo cancelado novamente. Isto não pode acontecer, vamos ter que fazer alguma coisa, ligar a Catarina, olha, vou ter que cancelar a atuação. Porque as pessoas quando veem televisão esses efeitos não percebem muito bem o impacto que tem, não é? Para tudo. É que nós depois andávamos nesta, cancela, ensaia, depois não sabemos se vamos ter o espetáculo, vamos ter que cancelar, não era Catarina. E mais o fato, exatamente, mais esse fator emocional, que vocês dedicam o vosso tempo para trabalhar algo. 2 vezes estava quase para estrear. E depois não acontece, deve-vos abater um bocadinho, não é? E nós somos amadores, imagina os profissionais, e precisam do dinheirinho para sobreviver. E então, eu falei com a Catarina, vou ter que cancelar outra vez, porque em fevereiro isto vai estar tudo fechado. Vai estar fechado outra vez, mais responsável e conversa com o pessoal do Cine Teatro, era mesmo para cancelar. Certo. E nós, o que é que vamos fazer? Depois não sabemos quando é que íamos voltar novamente. E Catarina, e se fizéssemos alguma coisa digital para manter ali o público e o pessoal ocupado, não sei o que, olha, boa ideia. Eu dei a ideia para falar com um primo nosso que costuma fazer uns vídeos para a escola, que ele é professor, e ele aceitou logo. Marcámos uma reunião via na internet, sei o quê. Deve estar tão arrependido. Marcámos, o pessoal ficou logo todo incentivado, não sei o que é que vamos fazer, né? Isto foi aqui, em março. Pois foi logo quando em abril, talvez. E depois a ideia era cada um de nós fazer. Nós o que é que vamos fazer? Gravar um vídeo. Gravar um vídeo para lançar todas as semanas nas nossas páginas, nas nossas redes sociais. 5 ou 10 minutos. Tipo, nós até dissemos que era tipo uma novela. Uns sketches e depois mandava para. É que a ideia, como nós não nos podíamos juntar, cada um gravava o seu, depois enviavam e a gente ia lançando editava e lançava. Sim, faziam as vossas montagens. Só que isto começou a ficar muito engraçado. Eu comecei a receber os vídeos, e o meu primo que estava a fazer a edição, nós temos aqui material, já tínhamos quase 3 horas de vídeos, e isto podemos fazer aqui uma coisa mais a sério, mais uma brincadeira, um filme, não sei. Só que nós não tínhamos história, não tem argumento, não tem guião, a gente, cada um, por exemplo, tu vais fazer, nós decidimos que eu e a Marta éramos pais, depois tínhamos uma série de filhos. E cada um era filmar em casa, um era pastor, o outro estava preso, o outro era assim, a Sofia, uma estava imigrante, outra era imigrante, e cada um falava ali tínhamos uma linha, e cada um falava, metia a câmera à frente e falava. O pessoal começou a mandar os vídeos, nós, o que é isto? Eu era assim, o que é isto? O que é isto? Só que não havia texto, não havia um argumento, não havia... Uma história com princípio, não havia uma história, meio fim, a fazer o filme. Então o João começou a editar, que foi a parte mais difícil. Começou a editar, olha, preciso disto, depois inserimos uma jornalista, que é para fazer... editou de modo a que houvesse qualquer tipo de história, uma linha para... Ia precisando, e vamos gravar isto. E ela depois inserimos uma jornalista, que é ela que estava a contar a história da família, que era uma família disfuncional, que se conheceram no Parque do Castelo. Conheceram-se, não? Foi o primeiro filho foi concebido no Parque do Castelo. No Parque do Castelo, que a história começa por José no Sarai, ela ia falar da história, não sei o quê, e depois vai para o Parque do Castelo a dizer, foi aqui, um casal de galhos. Se quiser que vá ver. Exatamente, estamos a entrar nos últimos 3 minutos de programa. Eu tenho mais 2 perguntas para saber. Exato, quanto mais tempo melhor, não é? Mas é possível ver o filme? O filme ainda está em exibição. Parámos agora, tivemos em julho. E onde é que está? Na Biblioteca da Feira. Agora em setembro, outubro, ver se arranjo mais 1 ou 2 datas, porque foi na altura também de restrições e os horários tinha que fechar todas às 10h30 e depois limitações de lugares. No sábado esgotou, depois na terça não esgotou porque era um horário assim um bocado manhoso, que era às 8h20, depois 8h30, depois o pessoal sai trabalhar e já não dava tempo. E então vamos arranjar outra sessão ali para outubro,
Boa. Estão abertas as inscrições para o grupo? Toda a gente pode entrar no grupo? Como é que funciona? Nós somos muitos, não dá. Neste momento está um bom grupo e não é questão, está, é muito logística, muito o papel para toda a gente. É como já falei, é complicado estar a... Sim, não vale a pena ser um grupo muito grande se as pessoas não fazem depois. Depois as pessoas vão para lá só para estar a ver, depois desistem. Exato, também não adianta estar a criar expectativas para as pessoas ficarem defraudadas, também não é justo. Quais são os próximos planos para o grupo? Vocês já vos propuseram, aliás, algum espetáculo? Estão a trabalhar numa próxima peça? Sandra, queres terminar aqui a nossa conversa com as suas palavras? Não, a próxima peça que vai estrear no dia 9 de outubro, estará ele mesmo morto, é quase uma antiga que nós tivemos, mas com umas coisas novas, umas personagens ali. Estão os bilhetes à venda, está quase casa esgotada, já falta poucos bilhetes. É que falta mesmo poucos. Se ainda dá para dia 10, mas por enquanto está dia 9. Qual é a data? Peço desculpa. 9 de outubro, muito bem. Comprem bilhetes. Comprem bilhetes. Nós temos o nosso público gosta muito de deixar até a última. E quando foi no Europarque... Nós somos portugueses. Ricardo. E quando foi no Europarque esgotou uma semana antes. Ok. E depois toda a gente queria bilhetes e já não havia. E depois para estar a fazer um espetáculo daqueles 2 vezes tínhamos que pagar mais um cachê, mas acaba a logística toda. Não. É complicado. E o povo deixa sempre a última. E depois pensou que vamos chegar ao dia. Nós sabemos disso porque depois eu tenho acesso às vendas online e sei que no último dia a gente vende 100, 200 bilhetes. É tudo no último dia, só que agora as pessoas podem correr o risco de já não haver. E pronto, vamos estrear a peça, finalmente, ao fim de 3 vezes, vamos conseguir estrear. Se tudo correr bem, 9 de outubro. Eu acho que agora desta vez vai correr bem, porque já está tudo a aumentar. Grupo de Expressão Dramática de Escapães, Jed, muito obrigado pela vossa presença hoje aqui na Rádio Clube da Feira e mais um Histórias com Rosto e desejo-vos tudo de bom. Muito obrigado. Olá, broinhas. O que estás a fazer? Olá, amiguinha Alice. Eu estou a navegar na minha aplicação. A sério? Tens uma aplicação? Também posso ter? Oh, claro que sim. Só tens que descarregar da Play Store ou da App Store e tens acesso a todas as novidades do Broinhas. Uau! Que espetáculo! Vou já pedir ao pai para descarregar. E sabes, ainda tens acesso à minha loja online, onde podes encomendar tudo o que quiseres. Isso é mesmo extraordinário! Broinhas, Padaria e Pastelaria, na Vergada, em Moncelos e na Senhora das Neves, em Argoncilhe. Encomenda já pelo 22 744 5153 e em www.broinhas.pt. Procura o Broinhas no Facebook e no Instagram. As histórias mais surpreendentes, contadas na primeira pessoa, chegam à rádio num ambiente intimista. Histórias com rosto. Às terças. RCF, a sua voz.